E o interessante não foi só isso. Na convalescência dela, nós ficávamos numa casa que o meu sogro tinha, uma casa assim bem humilde, mas era bem ventilado e estávamos sozinhos na casa. E certa noite, numa madrugada, eu acredito lá por volta das 2 para 3 da manhã, eu despertei e ela estava numa rede. Quem sabe o que é rede aqui? Coisa boa é rede, né? Aí ela estava numa rede por conta do braço, ficava melhor, e de vez em quando eu podia embalá-la ali, e percebi que ela estava gemendo, né? De dor. E eu fui orar lá ao lado da rede, orando, aquele silêncio. E enquanto eu estou orando, uma voz forte falou ao meu ouvido: ora pela Tunísia. Eu me espantei, porque foi uma voz audível, e o primeiro pensamento meu é que tinha alguém dentro da casa. Eu levantei assim e saí procurando quem tinha falado aquilo. E não tinha ninguém, o silêncio permaneceu. E uns 2 dias depois, aí eu falei para ela e ficamos assim. Uns 2 dias depois, novamente, aí eu já passei a orar, assim, nestes horários, por conta, eu percebia que ela estava com dor, apesar de estar tomando a medicação. E de novo, eu ouvi esta voz: ora pela Tunísia. E eu fui, naturalmente, pesquisar, porque naquela época não tinha ideia exatamente que a Tunísia era um país. E fui pesquisar, conversei com ela. Não, Tunísia é um país do norte da África, um país muçulmano, etc. E nós estávamos aproximadamente uns 2 meses, né? Ela no tratamento, que nós não íamos à igreja. E num domingo havia uma conferência de missões. Na verdade, lá era um domingo missionário. E lá estava um pastor renomado na Assembleia de Deus. Talvez alguns até acompanhem. Ele já é hoje um pastor já idoso, mas na época era conhecido como o príncipe dos pregadores entre nós, pastor Gisel Gomes. E ele estava lá pregando e falando de Atos 16:9. E nós chegamos e ficamos assim. Ele estava pregando como eu estou aqui, tinha uns bancos assim à esquerda, de atravessado, e nós nos posicionamos lá. E ele começou a lançar um desafio: você está ouvindo a voz de que país, de que nação Deus está trazendo ao teu coração? Falei assim para ele: Tunísia, assim meio... O que você está falando? Você sabe o que está falando? Ele se dirigiu para mim. Eu sacudi a cabeça. E ele então pediu para falar conosco depois do culto lá. E eu acordei com ela, que ela estava com o braço ainda enfaixado, inchado. E ele nos falou: vocês têm condição de estar comigo lá no hotel hoje à tarde? Ela disse que sim, e nós fomos. E ele falou uma palavra que eu nunca esqueci lá no hotel, entre outras coisas. Mas ele disse: olha, seus pés podem não pisar na Tunísia, mas você precisa se envolver, se comprometer com aquela nação, com aquele povo. Desde então, a Tunísia para mim é como se fosse uma segunda pátria. É um amor inexplicável que eu tenho por aquele povo.